Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos meus clássicos favoritos, parte 1, porque provavelmente eu vou atualizar, já que eu tô lendo muito clássico agora, então provavelmente essa lista vai aumentar no futuro. Mas por enquanto eu trouxe 5 livros que, assim, são os meus favoritos dos favoritos, e tem alguns aqui que nunca vão sair dessa lista, mesmo que eu releia, sempre eles me marcaram de alguma forma, como os que eu li lá na adolescência. E já sabe, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos que também gostam. Lembrando também que os livros que eu trago aqui nos vídeos, eu deixo os links de compra aqui embaixo. Esses links de compra são o meu link de associado da Amazon, então comprando nesse link, vocês ajudam o canal a crescer. O primeiro livro dessa lista não poderia ser outro que não A Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo. Gente, esse livro é o meu livro favorito, dos favoritos, primeiríssimo lugar. Esse livro eu li na adolescência e eu simplesmente me apaixonei por ele, por Aloysio de Azevedo, por os clássicos em gerais. Foi o que me fez, assim, querer ler mais e mais clássicos. Então, depois que eu li A Casa de Pensão, eu comecei a ler vários outros livros. E os clássicos são os que vão estar mais, os clássicos da literatura brasileira são os que vão estar mais nessa listinha, porque eram os livros que eu lia na adolescência, eram os livros que eu pegava na biblioteca da minha escola para ler. Então, A Casa de Pensão, ele me marcou muito. Eu ainda lembro da história, algumas coisas da história. Ainda lembro dos personagens. Eu lembro até a trilha sonora que eu ouvia quando estava lendo o livro. Então, para vocês terem noção como esse livro foi importante na minha adolescência, como foi importante para me tornar uma leitora. Bom, em A Casa de Pensão a gente vai conhecer a história de Amâncio. Eu não lembrava desse detalhe que eu fui pesquisar, né, para escrever o roteiro do vídeo. Amâncio era um maranhense, eu não lembrava desse detalhe importante. E ele tinha apenas 20 anos quando ele saiu do Maranhão para ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. Amâncio, ele vivia preso, né? Ele era muito maltratado pelo pai, mas ele tinha ali o carinho da mãe o tempo todo. Assim, digamos que Amâncio era um menino mimado, apesar dele ser maltratado pelo pai, mas ele era muito mimado pela mãe. A maior vantagem da vida dele era sair lá do interiorzinho que ele morava e ir para a cidade grande para aproveitar a vida. Ou seja, ter muitas mulheres, encher a cara, chegar em casa a hora que quisesse. Então, esse era os planos de Amâncio, não era estudar medicina. Estudar medicina era só uma desculpa para ele ir para a capital, né, na época, para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele acaba morando com a família, amiga da família dele. E ele se sente preso, porque ele tinha hora para chegar em casa, tinha hora para fazer tudo, e não era isso que ele queria liberdade, ele queria sair, queria farrear. Aí ele conhece João Coqueiro. João Coqueiro era dono de uma casa de pensão e convida ele para ir morar lá nessa casa de pensão, mostra as liberdades que ele vai ter lá, que ele vai poder chegar a hora que quiser, e aí Amâncio já se encanta e se muda para lá. Só que a intenção de João Coqueiro era que Amâncio se casasse com sua irmã. Outro detalhe que eu não lembrava disso, que João Coqueiro queria esse casamento entre a irmã dele e a Amâncio, e eu recordei isso quando eu estava lendo para fazer o roteiro do livro. Então o foco de João Coqueiro era que a Amâncio se casasse com sua irmã, porque ele era muito rico. Então todo mundo sabia que a Amâncio vinha de uma família rica, que a Amâncio tinha uma grande herança. Mas Amâncio não queria, não estava se tocando disso e não queria saber de casamento. Ele acaba se envolvendo com várias mulheres. E dentre essas mulheres ele se envolve com a irmã de João Coqueiro, mesmo sem querer casar com ela, sem pretender se casar com ela. Digamos que Amâncio consegue o que ele quer, né, quando ele vai para o Rio de Janeiro. Ele consegue viver a vida de farras que ele tanto queria, ele consegue ter várias mulheres. Mas o final dessa história não é um final feliz, é um final trágico, muito, muito trágico. Eu não vou dizer, eu sei que a maioria aqui já leu os romances, os clássicos da literatura brasileira, mas eu não vou dizer qual é o final, porque vai, né, que tem alguém aqui que ainda não leu e vai pegar um spoiler, então não vou contar. Esse livro, eu não sei, assim, eu sei que a literatura clássica, ela tinha um enfoque principal de mostrar ali as diferenças sociais, de mostrar que o ser humano era moldado ali pelo meio, né? A prova disso é que a gente vê várias pessoas sofrendo ali modificações, como a própria irmã do João Coqueiro, que é mandada ali seduzir o Amâncio, que ela tinha que seduzir Amâncio para conseguir casar com ele. E a gente vê essas questões, né? Mas na época que eu li, o que eu gostei mesmo, eu era adolescente, gente, o que eu gostei mesmo era da história. Da história me prendeu, eu gostava do protagonista Amâncio, apesar de ver vários defeitos nele. Amâncio não era um mocinho, não era aquele mocinho que a gente encontra hoje em dia nos romances de época, nos romances contemporâneos, não. Ele era um anti-herói. Ele tinha muitos defeitos, então ele não tinha, digamos assim, ele não tinha qualidades assim a ser exploradas no livro.
Mas na época o que eu vi era só isso, uma história que eu queria ler e que eu amava. Talvez se eu vou ler, aliás, talvez não, eu vou ler esse livro, reler esse livro novamente agora na vida adulta e provavelmente eu vou ver muitas coisas que eu não vi na época que eu li na adolescência. O segundo livro dessa lista, também de Aloysio de Azevedo, é O Cortiço. Gente, O Cortiço, eu não sei se vocês lembram, se vocês são desse tempo, mas eu li uma edição que tinha os dois livros. Então, de um lado a gente tinha a Casa de Pensão e de outro lado a gente tinha o Cortiço. Então, quando eu peguei, eu só precisava ler a Casa de Pensão, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu li esse romance foi porque era um trabalho da escola e eu me apaixonei. E aí eu logo li o Cortiço, eu não precisava ler o Cortiço, eu li de livre espontânea vontade, porque eu queria mesmo, eu gostei da escrita de Aloysio de Azevedo. Na época eu nem sabia o que era isso, gostar de escrita, eu só sabia que eu gostei da história e que queria ler mais. E aí eu acabei lendo o Cortiço e também amei os personagens. Eu também lembro dos personagens, muita coisa eu tive que pesquisar para poder me recordar. Mas se tem uma coisa que é clara na minha lembrança, são os personagens protagonistas, assim, que são o foco da história. Como, por exemplo, em O Cortiço, o foco é o Miranda, né, que era um dono de uma propriedade lá bem sucedida, e o João Romão, o dono do Cortiço. Então, além de a gente conhecer um pouco sobre o João Romão, a gente vai conhecer das pessoas que vivem lá no Cortiço. Então, a história é muito ampla, não é o foco total só no João Romão. Claro que o foco principal vai ser nele, na amante dele e no Miranda e sua filha, né? Mas eu lembro que, assim, tem muita coisa das pessoas que moram no Cortiço. A gente conhece muito dos personagens ali. E João Romão, ele era dono do Cortiço e ele queria subir socialmente, queria ascender socialmente, queria enricar. E para isso, ele não poupava esforço, desde explorar os seus empregados até a cometer pequenos furtos. E aí, ele acaba tendo inveja do Miranda, porque o Miranda é um homem que ele se deu bem na vida, que ele conseguiu enricar, que ele conseguiu ter dinheiro. E para completar a inveja de João Romão, Miranda ainda acaba recebendo um título de barão. Então isso acaba para João Romão, ele fica muito revoltado, muito incomodado com isso. Mas ele consegue assim ter algum lucro, ele consegue subir em questão financeira e ele decide que quer mais. Então ele quer se casar com a filha de Miranda, porque Miranda agora é um barão. E aí, nesse meio, temos a amante de João Romão, que resolve estragar tudo, já que ela é amante e ele não quer mais ela, quer ficar com a filha do João Romão, quer casar com a filha do Miranda. Gente, é sério, o livro é muito bom. É claro que não esperem também um final feliz se você nunca leu esses livros. Não temos um final feliz, o final é bem trágico também. Mas são livros, assim, que me marcaram, que eu amei ler e que também quero reler. Quero também entender mais sobre esses livros, porque na época, como eu disse, eu li na adolescência. Logo em seguida, quando eu terminei Casa de Pensão, eu já comecei o Cortiço. E o que eu lembro é isso, é da questão, assim, das diferenças sociais, da questão, assim, das pessoas que são envolvidas ali pelo meio, que elas mudam, que elas se adequam ao que é necessário para sobreviver. Mas não lembro, assim, de muita coisa, não, porque eu li como um adolescente. Quero reler também. Talvez depois, quando eu reler esses livros, eu traga aí uma resenha completa, dizendo o que eu achei, o que eu entendi de diferente da época que eu li, né, na adolescência, mas vamos ver depois. Terceiro livro dessa lista, O Primo Basílio. Gente, eu creio que se você não leu A Casa de Pensão, se você não leu O Cortiço, mas O Primo Basílio, eu creio que quase todo mundo leu. Quem fez vestibular, pelo menos lá no meu tempo, né, na época que eu era obrigada a ler clássicos, eu não sei como tá o vestibular agora, gente, tá com tempo que eu tô por fora disso, mas na minha época de vestibular, a gente tinha que ler vários clássicos. Detalhe, eu li esses livros sem ser na época do vestibular. Eu li bem quando eu estava ali no ensino fundamental 2. Então, quando eu cheguei lá no ensino médio que tinha que ler esses clássicos, eu já tinha lido eles e já tinha feito resenha, porque a mania que eu tenho de fazer resenha não é uma coisa nova. Eu fazia isso na adolescência. Eu li o livro, escrevi o resumo do livro e escrevi o que eu achava do livro, o que eu tinha aprendido. Então isso é uma coisa que eu sempre fiz. E aí quando eu cheguei lá no ensino médio, então eu já tinha esses resumos. Alguns livros eu não reli mais. Eu só reli os que tinha uns livros que eu lia, que eu não gostava e que eu não escrevia nada sobre eles. Então, esses livros eu tinha que reler. Mas com o Primo Basílio não foi assim. Eu li também lá no ensino fundamental 2 e eu amei o livro e fiz isso. Claro que eu não tenho mais essas coisas, porque eu fazia em cadernos na época.
então se perdeu por aí, não tenho mais, infelizmente. Mas em O Primo Basílio, eu lembro dos detalhes, eu lembro dos personagens. Claro que eu não lembro do nome de todos, eu só lembro de Basílio, assim, lembrar mesmo, só lembro do primo Basílio e da Luísa, eu não lembro nem do nome do marido da Luísa. Nas pesquisas que eu fiz para escrever o roteiro foi que eu me recordei várias coisas. Também é um livro que eu quero reler, com certeza. Então, em O Primo Basílio, a gente vai ter a Luísa, como eu já falei, que ela é casada, eu não lembro o nome do marido dela, não lembro se é Jorge, não lembro. Ela é casada e eles são ricos, né? Eles têm uma condição de vida muito boa. Ela tem empregada em casa e tal, e aí o marido dela trabalha viajando. Em uma dessas viagens, acaba que o seu primo, Basílio, retorna. Se eu não me engano, esse livro ele se passa, não lembro aonde, não sei se é em Portugal, não lembro. Mas Basílio retorna de Paris, né, e resolve visitar sua prima. Eles tinham ali um romance, né, na adolescência, quer dizer, eles tinham ali um romance. Ela é apaixonada por ele há muito tempo. E aí eles acabam digamos assim, eles acabam vivendo esse amor que não viveram na época. A empregada da Luísa descobre isso e aí começa a chantageá-la, até porque eles trocam cartas, o Basílio com a Luísa, e aí a empregada acaba pegando essas cartas e usando para chantagem. E a Luísa, para escapar do marido descobrir, ela acaba fazendo tudo que a empregada pede, tudo que a empregada manda, ordena, né? O final, como sempre, é bem trágico, porque além da Luísa se ver numa situação bem complicada, né, com uma pessoa chantageando ela o tempo todo, ela ainda é abandonada por Basílio, mas ele resolve voltar para Paris e deixar a amada aí, sem se preocupar com ela. Então o livro é muito bom, eu quero reler de novo, e como eu falei, se eu reler esses livros, assim, no momento que eu for relendo, eu vou gravando a resenha para vocês, para falar o que eu achei atualmente, né? O próximo livro é Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito foi o primeiro livro que eu li da Jane Austen, e eu li ele, acho que ano 2019, por aí, e tava com tempo que eu não tinha lido mais clássicos, porque eu li muito clássico na adolescência, mas depois na vida adulta o que eu estava lendo era romances contemporâneos, romances de época, então não tinha lido mais nenhum clássico. Resolvi ler Orgulho e Preconceito e voltar a ler mais clássicos, até uma meta desse ano, né? Que eu coloquei no meu vídeo de metas. Então, Orgulho e Preconceito, já tem a resenha completa dele aqui. Eu vou falar pouquíssimo, só dizer o que me marcou nesse livro. Esse livro é maravilhoso, gente, incrível, não tenho nem como dizer... Não tem nem como dizer motivos para vocês lerem, porque, assim, todos os motivos. Tem romance, tem a parte de que você consegue, como eu sempre digo, Jane Austen consegue fazer com que você se sinta dentro da ambientação ali. É como se você fizesse parte da história também. Você consegue imaginar o ambiente que ela descreve, os lugares, as montanhas, os rios, tudo que ela escrever você vai conseguir. Orgulho e Preconceito tem muito isso, a questão de bailes, de festas, né, das diversões que eles tinham nesse tempo, né, que eram os jogos, os jantares, passar ali um tempo na casa de um conhecido, de um parente, né. Então é muito bom, você consegue viver, é como se você estivesse vivendo a história. Eu sempre recomendo Jane Austen porque é maravilhoso. E aí também aqui nós temos o romance, que é muito, muito bom, que é o romance de Darcy e Elizabeth. É um dos meus casais literários favoritos, porque o Darcy é incrível, ele é calado, ele é orgulhoso, ele é arrogante, digamos assim, ele é arrogante e ele não quer se envolver com uma pessoa que esteja numa posição social inferior à dele, mas ele acaba se apaixonando por Elizabeth, ele não consegue fugir desse amor, mesmo ele tentando, ele não consegue. E eu acho que é uma das melhores declarações, inclusive, é a dele para Elizabeth, quando ele não consegue mais ficar longe dela, quando ele não consegue, mas ele percebe que não consegue mais viver sem ela e vai lá e se declara para ela. Eu acho muito fofo. A Elizabeth também é uma mocinha incrível, ela é uma mocinha à frente do seu tempo, eu já falei na resenha, né? Ela não quer se casar só por as conveniências, ela quer se casar com alguém que ela ame, que ela admire, e ela acaba admirando e amando o Sr. Darcy, mesmo contra tudo que ela pensava, porque ela achava que ele era arrogante, que ele era orgulhoso e nunca iria se interessar por ele. Mas muita coisa faz com que ela perceba que não, que ele tem um bom coração, que ele é uma pessoa boa e que ele mudou por causa dela. É um livro muito fofo que vale a pena ler. E minha leitura mais recente de clássicos foi Mulherzinhas. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu falei muito desse livro, porque, sério, ganhou meu coração, se tornou um dos meus clássicos favoritos. E eu enrolei muito para ler esse livro, porque, né, por o tamanho dele, eu pensava, não vou conseguir ler esse livro tão cedo. Mas eu li ele bem rápido. O que atrasou um pouco foi porque eu comprei a versão que não era completa.
mas eu acho que se não fosse isso eu teria conseguido ler ele até mais rápido do que eu li. Esse livro é muito bom. A gente vai acompanhar as irmãs Marshall aqui na juventude e na vida adulta e traz muitos ensinamentos. Eu também não vou falar muito detalhado porque eu vou fazer a resenha dele, mas a gente aprende muito com esse livro. Fala de amor, fala de fé, de família, da importância da família, fala de liberdade. É muito bom, um livro assim que eu super recomendo. Leiam, não se intimidem por o tamanho dele, porque vale a pena, a leitura flui rápido. Diferente de alguns livros clássicos, esse livro eu não tive problema. Por exemplo, Orgulho e Preconceito eu li bem rápido, mas já o segundo livro da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade, é o segundo livro que eu li, gente, que é Razão e Sensibilidade, eu tive muita dificuldade assim para ler. A leitura não fluía. Eu ficava horas e horas em um parágrafo e tentando entender, decifrar o que queria dizer aquele parágrafo. Já com Mulherzinhas isso não aconteceu, assim como Orgulho e Preconceito. A leitura flui bem rápido, eu só não li ele mais rápido porque além dele ser grande, né, enorme, teve o atraso. Quando eu comprei essa edição completa aqui, eu esperei, porque eu estava lendo outro livro, e eu decidi desistir para ler quando a versão completa, quando a edição que tivesse a versão completa chegasse. Então esse foi o maior atraso de terminar a leitura, mas depois que o livro chegou, eu li ele assim, bem rápido mesmo. Para ser um livro grande, né, eu consegui ler em menos de um mês. E eu tava achando que não iria conseguir. Mas vale muito a pena, o livro é muito bom, você vai se emocionar, você vai sorrir, vai chorar. Tem romance também, né, não é só falando de família. A gente tem as marchas, as garotas marchas vivendo lá seus grandes amores, passando para a vida adulta, casando, então é muito fofo. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os meus clássicos favoritos. Como eu falei, essa lista ela pode ser alterada. Inclusive, eu acho que ela vai ser aumentada, alterada não. Eu creio que os que eu coloquei aqui, eles não saem, só vai aumentar mais. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comenta o que você achou, comenta quais são os seus clássicos favoritos, compartilha esse vídeo com quem gosta de livros, né, de clássicos, e nos vemos nos próximos vídeos.